Um pastor brasileiro, conhecido como Elias Santana, compartilhou uma comovente história de fé em meio à dor. Durante uma pregação com o tema Por que sofrem os justos? Ele abriu sua alma diante da igreja e revelou algo profundo. Ele e sua esposa haviam recebido o presente de um filho, seu único filho. Com voz embargada, contou: cuidamos dele com todo o amor que tínhamos. Investimos em sua formação. Demos o nosso melhor para que ele se tornasse um homem íntegro e preparado para a vida. Ele era o centro das nossas orações, da nossa dedicação. Todas as nossas esperanças estavam depositadas naquele menino. Era, segundo ele, uma das mentes mais brilhantes que já tivera o privilégio de conhecer. O pastor Elias então relatou a noite em que sua vida mudou para sempre. Ele estava longe de casa, a muitos quilômetros de distância, quando recebeu a ligação que nenhum pai gostaria de atender. Era por volta das 2 da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, meu pastor, com a voz pesada, me disse: Elias, aconteceu algo muito grave. Seu filho sofreu um acidente e infelizmente não resistiu. Enquanto sua esposa falava ao telefone, tentando lidar com os detalhes dos preparativos, ele mal conseguia respirar diante do choque. Naquele momento, vários líderes da igreja que estavam com ele se prontificaram a levá-lo até o estado onde sua esposa estava, mas sua resposta surpreendeu a todos. Não, eu preciso dirigir sozinho. Em suas palavras, ele explicou: havia coisas que eu precisava colocar diante de Deus, coisas que só o silêncio entre mim e o Senhor poderia alinhar. Foram quase 500 quilômetros de estrada, mas também foi uma das jornadas mais profundas e íntimas com Cristo que ele já viveu. Durante cada milha, ele sentiu a presença de Jesus ao seu lado, como um pai que consola e sustenta mesmo no vale mais escuro da dor. 2 dias depois, ao chegar em casa, ele se deparou com o peso da dor que os aguardava ali. Sua esposa, tomada pelo sofrimento, subiu as escadas em silêncio. Com a voz firme, mas cheia de ternura, ele lhe disse: meu amor, precisamos aprender a aceitar o que não podemos mudar. Mas, com lágrimas nos olhos, ela respondeu: eu não consigo, jamais conseguirei. Então ele respirou fundo e disse: durante 35 anos eu proclamei que a graça de Deus é suficiente. Se essa graça não for suficiente para nós agora, então não seria verdadeira para ninguém. Essas palavras cortaram o silêncio como uma espada, não para ferir, mas para trazer cura. Foi uma dor que esmagava a alma, mas ele compreendeu que precisava seguir. Não poderia permitir que aquilo consumisse por completo. Em vez disso, escolheu transformar aquela dor em impulso. Com os olhos fixos no propósito, decidiu usar a sua ferida como plataforma para alcançar novos horizontes. E, no domingo seguinte, mesmo com o coração partido, deu início a uma campanha evangelística em Recife, proclamando com ainda mais fervor que, mesmo no Vale da Sombra, Deus continua sendo fiel. Escutem com atenção, meus irmãos. A dor e o sofrimento têm um poder imenso, eles não deixam ninguém indiferente. Ou eles te lançam nos braços do Senhor, ou te afastam dele. Ou te aproximam do coração de Deus, ou te empurram para longe. E eu não sei qual batalha você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu sei: não largue a mão do Senhor. Não importa o peso da luta, segure firme naquele que entregou sua vida por você naquela cruz. Agarre-se com fé naquele que, segundo a palavra, peleja por nós mesmo quando estamos sem forças. Talvez o inimigo tenha lançado contra você uma flecha certeira, mirando direto no seu coração. Talvez a dor seja real, sufocante, e as lágrimas não parem de cair. Mas ouça, enquanto houver fé, nada está perdido. A fé é o fio invisível que ainda te conecta à esperança. No meio da sua dor, no caos da sua batalha, pare um momento e contemple o poder e a paz que existem em Jesus. Ele não te abandonou.
Ele continua sendo o príncipe da paz mesmo em meio à sua tempestade. Quando você muda o olhar e se agarra nessa verdade, tudo ao seu redor começa a mudar. A dor pode até continuar, mas ela já não te paralisa mais. Porque a dor, por mais cruel que seja, jamais será prova de que Deus deixou de te amar. A dor pode até ser usada pelo inimigo como uma armadilha para te afastar de Deus. Mas escute com atenção: se você está sofrendo, se há feridas abertas na sua alma, permita que essa dor te conduza aos braços de Jesus, o único lugar onde sua alma encontra alívio verdadeiro. Quem nunca enfrentou momentos difíceis? Quem nunca esteve em um lugar apertado, sem saída aos olhos humanos? Todos nós já passamos por desertos. E isso não nos torna fracos, apenas humanos. Até os maiores servos de Deus passaram por vales profundos. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde, mas mesmo em meio ao caos, declarou com fé: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa certeza não veio de um coração confortável, mas de um coração quebrado que escolheu confiar. Assim também é conosco. Quando sofremos, somos moldados. E quando somos consolados por Deus, podemos também consolar outros com o mesmo amor que recebemos. O sofrimento não é o fim, é o início de uma nova profundidade com o Senhor. Elias segue explicando que não queria que os irmãos desconsiderassem as dificuldades que enfrentaram, pois foram tão profundamente afligidos que chegaram a perder toda a esperança de continuar vivos. Ele descreve que se sentiam como se já tivessem recebido uma sentença de morte. Mas foi nesse momento que entenderam que não deviam confiar em si mesmos, mas em Deus, o único que tem poder para ressuscitar os mortos. O Senhor os libertou de uma situação extremamente perigosa, e Elias declara que confia que Deus fará isso novamente. Sua fé permanece firme, crendo que o Senhor continuará a salvá-los. Elias estava passando por provações intensas, tantas que chegou ao limite de suas forças, a ponto de perder a vontade de viver. Você consegue imaginar o que é passar por situações tão pesadas, a ponto de sentir que a vida está selada com uma sentença final? Ser sufocado pelas aflições a tal ponto? Foi exatamente assim que Elias se sentiu. No entanto, preste atenção ao que ele declara no verso 9. Na verdade, achamos que recebemos uma sentença de morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a não confiar em nós mesmos, e sim em Deus, que tem poder para ressuscitar os mortos. Há momentos em que o sofrimento parece nos despedaçar por dentro. Mas o que muitos não percebem é que, por trás da dor, pode haver um chamado, um convite silencioso para nos aproximarmos mais de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se hoje você está sentindo dor, não permita que ela te afaste do Senhor. Pelo contrário, deixe que essa dor te empurre para os braços de Jesus, lugar de consolo verdadeiro, onde a alma encontra abrigo. Todos nós enfrentamos dias difíceis, desertos onde parece não haver saída. E não estamos sozinhos nessa jornada. Homens e mulheres de fé também passaram por situações que desafiaram seus limites. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos, relatou o peso esmagador de sua tribulação. Ele chegou ao ponto de pensar que não haveria saída, como se carregasse uma sentença de morte sobre si. Mas, no meio dessa angústia, ele compreendeu uma verdade poderosa. A dor o ensinou a não confiar mais em si mesmo, mas a lançar sua esperança em Deus, aquele que é poderoso até para ressuscitar os mortos. Sim, as provações nos quebram, mas também nos moldam. Elas destroem nossa autoconfiança para que aprendamos a depender totalmente do Pai. Quantas vezes passamos por lutas tão intensas que sentimos como se não fossemos aguentar? Mas é nesse lugar de fragilidade que Deus revela a sua força. O salmista disse: antes de ser afligido, andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Salmos 119, 67.
Você consegue entender? A dor, por mais dura que seja, pode ser um instrumento para nos ensinar, corrigir e fortalecer. Deus nunca desperdiça o sofrimento de seus filhos. Se hoje você se encontra sobrecarregado, exausto ou sem direção, lembre-se, o mesmo Deus que permitiu a tempestade, também é aquele que caminha sobre as águas para te alcançar. Às vezes, a dor que sentimos parece partir nosso coração em pedaços. Mas muitos não enxergam que, por trás dessa dor, há um chamado silencioso, um convite para nos achegarmos ainda mais a Deus. Querido irmão, querida irmã, se você está atravessando momentos difíceis, não permita que a dor te afaste do Senhor. Pelo contrário, deixe que ela te conduza aos braços de Jesus, onde o verdadeiro consolo habita e a alma encontra paz. Todos nós enfrentamos tempestades, desertos que parecem não ter fim. E não estamos sozinhos nessa caminhada. Muitos servos de Deus passaram por provações que desafiaram sua fé e força. O apóstolo Paulo, em suas cartas, revelou o peso esmagador que sentiu em suas lutas. Chegou a pensar que sua vida chegava ao fim, como se uma sentença de morte pesasse sobre ele. Mas no meio daquele desespero, ele descobriu uma verdade poderosa. Aquela dor o ensinou a abandonar sua própria força e a lançar sua esperança naquele que tem poder até para ressuscitar os mortos. As dificuldades nos destroem para que sejamos reconstruídos. Elas quebram nossa confiança em nós mesmos para que aprendamos a confiar inteiramente no Senhor. Quantas vezes você já sentiu que não suportaria mais? É justamente nesse lugar de fragilidade que a força de Deus se manifesta com maior poder. O salmista declarou: "Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra." Salmos 119, 67. Entenda, a dor, por mais dura que seja, é uma ferramenta de Deus para nos corrigir, ensinar e fortalecer. Ele jamais desperdiça o sofrimento daqueles que ama. Se hoje você se sente cansado, perdido ou esmagado, lembre-se, aquele que permite a tempestade é o mesmo que caminha sobre as águas para ir ao seu encontro. Entrego tudo a ti, Senhor Jesus. Em Salmo 102, 1-2 está escrito: Senhor, ouve minha oração, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha aflição. Inclina para mim os teus ouvidos, responde-me depressa quando clamar. Senhor, escuta nosso clamor. Quando passamos por provações e momentos difíceis, vem em nosso auxílio e seja nosso socorro. A palavra do Senhor em Tiago 1:2-4 nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando enfrentarem várias provas, porque a perseverança produz maturidade e completude em nossa fé, para que não falte nada em vocês. Pai, se me é permitido enfrentar dificuldades, que tudo sirva para a tua glória. Que cada desafio fortaleça meu caráter. Que as provações alimentem minha fé. Senhor, ajuda-me a compreender que, muitas vezes, permites o sofrimento para que eu cresça espiritualmente e aprenda a orar com maior intensidade. Entendo que te importas mais com meu caráter do que com meu conforto. Que teu cuidado esteja mais focado no meu crescimento espiritual do que nas bênçãos que recebo. Tu, Senhor, valoriza o estado do meu coração mais do que o nível do meu conforto. Em 1 Pedro 1,6-7, somos lembrados de que mesmo que enfrentemos tristeza e desafios por um tempo, é para que nossa fé verdadeira mais valiosa que o ouro que é refinado pelo fogo se fortaleça e nos conduza a louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Senhor, diante das provações, que eu possa confiar cada vez mais em Ti. Que as dificuldades fortaleçam a minha fé e me façam crescer. Eu oro para que cada sofrimento me aproxime da maturidade espiritual. Que cada batalha me desperte um desejo sincero de me unir a Ti, Senhor Jesus, porque sei que não posso seguir nesta vida com minhas próprias forças. Tua palavra me lembra que muitos são os sofrimentos do justo, mas o Senhor é quem o livra de todos eles. Por isso,
Coloco minha esperança em Ti como meu refúgio e socorro. Pai, mesmo quando permites que eu atravesse momentos difíceis e desafios, agarro-me à Tua palavra. E assim está escrito em Salmo 46, 1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra mude e os montes se abalem no coração dos mares. Ainda que estrondem as águas e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza. Se você foi tocado por essa palavra hoje, não deixe ela ficar só no seu coração. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa caminhada de fé. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e ajude a levar a luz de Deus para muito mais pessoas que precisam ouvir essa esperança. Lembre-se, cada gesto seu pode transformar vidas. Vamos juntos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe profundamente você e sua família. Até o próximo vídeo, com mais força, fé e coragem para seguirmos firmes no caminho do Senhor.